Fala aí, Rafa. Fala galera, bem-vindo para mais um Fala aí, Rafa! Nosso quadro de perguntas e respostas aqui no YouTube. Só deixar aqui para gente, no Rafa Carmona Org, quem está lá no meu Instagram, pode me seguir. As perguntas que vão lá para a caixinha, o que a gente não conseguir responder lá, a gente vem para cá, responde no Fala aí, Rafa, tá? Então deixa lá no DM, pode entrar também no meu site, rafacarmona.org, deixar lá também. E hoje estamos aqui com a Mil Portela, nossa marketing manager da Oi Digital Media, nossa agência aqui em Los Angeles. Fala aí, Mil. Fala aí, Rafa. E aí, tudo bem por aí? Tudo bem e aí? Que bom, que ótimo. Exciting today. Desculpa, pessoal, às vezes algumas palavras em inglês, né, vêm na nossa mente aqui, mas é bom já para vocês também já irem aprendendo um pouco do inglês, para quem não sabe. Tem alguma dúvida, algo do gênero, quer que a sua pergunta seja respondida aqui no ar, só me seguir no Instagram, pode me deixar na DM. Se quiser mandar a caixinha quando eu abrir lá, também pode deixar. Se a gente não conseguir responder lá, a gente vem respondendo aqui. E a Mil hoje tem uma série de perguntas para fazer aqui para mim e vamos embora. Hoje vamos falar aí sobre personal brand, um pouquinho aí sobre essa questão aí que aqui no Brasil a gente às vezes não fala muito, não sabe. O que que é personal brand? É eu botar uma roupa mais acertadinha, aparecer. O que que é personal brand? O que que é marca pessoal? O que que é personal branding? O que que é personal branding? O que que é essa porra toda? Bom, vamos lá, boa primeira pergunta, meu. Bom, pessoal, só uma coisa também, quem está assistindo, quiser deixar no comentário a pergunta também, tá? E se ela for boa, a gente já seleciona já. É muito boa, meu, porque tem muita gente com essa dúvida, principalmente pelos termos, então vou até dividir um pouco aí, que você começou com o personal branding, famoso português, que é a marca pessoal. Então, eu vou começar o seguinte, primeiro eu vou só definir para vocês a diferença entre personal brand e personal branding, mais uma questão até de gramática, né, do inglês e tal. Personal brand é quando você está fazendo a ação da sua, quando você está gerando a ação da sua personal brand, quando você está fazendo seus conteúdos, quando você está tomando ação, quando você já está indo. O que a gente fala quando é personal brand, né, sem o NG, que é personal brand? Isso sim são incluídos seus valores, a sua missão, o seu ponto de diferenciação, o que você é diferente, qual o seu porquê, entendeu? O que te leva a ter uma personal brand, a ter um negócio, tá? Então, assim, quando você definir isso, tenha que, de saída, você tem que levar como personal brand. E a primeira coisa que você faz é criar os seus valores, o seu porquê, a sua missão, todo esse grupo com o seu propósito, todo esse grupo de coisas é o seu personal brand. Quando você começar a tomar as ações, que são tomar as ações, por exemplo, gerar seu conteúdo, começar a colocar sua cara na frente da sua marca, os seus webinars, começar a gerar o seu Instagram, começar a conversar com a sua audiência, enfim, começar a fazer as ações que realmente tornam a personal brand forte, fazem o seu negócio vender mais, enfim, você chegar mais perto do seu público, tal. Todas essas ações, elas são a sua personal brand. Mas o brand é quando você está fazendo. Então não adianta você ter só uma personal brand e não tomar as ações, tá? Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem claro. Inclusive, se você quiser saber até mais disso, quiser fazer a pergunta aqui depois, mas pode ir lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, o Rafa Carmona Org, no nosso Instagram, recomendado pelo nosso brilhante time de marketing, gerenciado e coordenado pela Mil Portela. Tá fixado lá no nosso perfil. Qual a diferença de personal brand para personal brand? E uma outra parte da questão é marca pessoal. Aí sim, aí é uma coisa muito mais profunda. Então vamos trazer até para o nosso português aqui, para o Brasil, para vocês que estão assistindo aí, que realmente esse conteúdo aqui do Fala aí, Rafa, é para vocês, ou brasileiros que estão aí no Brasil, ou que estão vendo fora do Brasil e querem entender mais sobre personal brand. Eu não vou entrar tão profundamente, porque é um tema que daria horas para a gente ficar discutindo aqui, daria até para a gente criar um aulão para esses casos, ou, enfim, alguma coisa mais profunda, né? Porque que acontece? A gente tinha muito lá atrás um conceito sobre marca pessoal, tá? Então, até no Brasil, quando você for olhar personal brand, se você der no Google, você não vai ver a nossa definição, tá? Porque não tem, ela é nossa, ela é única, tá? Nem o Google sabe. Quando você colocar no Google, ele vai dar lá a marca pessoal. E aí, o que ele vai te mostrar? Como a Mil falou no começo, na pergunta. Pô, quer marca pessoal? Eu me vestir bem, meu cabelo bem feito, ou o jeito que eu falo, né? Tudo engomadinho, não sei o quê, tem que estar tudo bonitinho, não sei o quê. Isso, gente, era uma coisa do passado. Isso era levado para antes do empreendedorismo, para pessoas que eram feitas de carreiras, para poder escalar dentro da empresa. Para você escalar na empresa que não é sua,
você está prestando serviço ali, logicamente que naquela época você tinha que ser bem vestido, se posicionar bem, entendeu? Isso tinha muito. Com a mudada, principalmente, né, vinda dos anos 2000, hoje nosso mundo, né, digital, internet, redes sociais, enfim, e essa onda de empreendedorismo que vem tomando conta cada vez mais, todos os países no mundo inteiro e todas as idades, e principalmente os jovens, estão vindo muito nessa escalada do empreendedorismo. É aí que é o shift, é aí que é o turn, né, que é a virada de chave. Tá? Que é onde a grande diferença. A marca pessoal é um termo obsoleto. Não importa o jeito hoje que você se veste, arruma seu cabelo ou a tua aparência, tal. É importante? Sim, mas não é tão importante como era antigamente. Porque hoje o importante do personal brand é, primeiro, você se colocar na frente da sua marca. Fazer que nem eu faço, ou que nem outros personal brands fazem, como Steve Jobs, ou como Mark Zuckerberg, ou como qual outros personal brands aí do Brasil, meu, que a gente estava conversando outro dia. Silvio Santos, a Lu da Magalu, Caíto Maia, João Apolinário, o bonde todo do Shark Tank, né? Por que que vocês acham que eles vão para Shark Tank, né? Só para investir? Não, é porque, né? Personal brand. É aparecer. Uhum, exatamente. Então, esses caras, o que acontece? Eles são. Você relaciona. Caíto Maia, da Chili Beans, por exemplo. Então, é um cara que, se você fala Kaique Maia ou se você fala Chili Beans, é praticamente a mesma coisa. Enfim, então hoje a personal brand, o que ela traz? O seu posicionamento. Que a personal brand é, primeiro, você se colocar na frente da sua marca, você se posicionar na frente das câmeras, começar a falar com a sua audiência, tá? Aí começar a mostrar o seu porquê, por que é que você está fazendo isso. Quais os seus valores que você está fazendo? Aonde você quer levar isso? Quantas e como você quer ajudar as pessoas a se transformarem de ponto A a ponto B? Então, tudo isso é muito mais importante hoje do que a sua marca pessoal. E isso é personal brand. Esse é o conceito de personal brand. Se coloca na frente da câmera, se posiciona, fala com a sua audiência, vai fazendo isso, que aí você começa a sair da marca pessoal e ir para o personal brand. É, né, isso daí aí nos Estados Unidos, então, né, a gente estava até comentando outro dia que eu e o Rafa, né, é muito utilizado. A gente vê a diferença aí, né, do marketing nos Estados Unidos em geral para o marketing aqui no Brasil, né? Então você pode falar um pouquinho como é que é aí nos Estados Unidos, que você aprendeu, né? A gente estava conversando outro dia aquela questão dos outdoors aí nos Estados Unidos, que tipo advogado, médico, tudo como eles usam aí de fato o personal brand aí nos Estados Unidos e que isso cada vez mais está chegando e vai chegar com força aqui no Brasil. E quem aprender logo, quem conseguir utilizar isso logo, vai estar um passo à frente, né? Vai ser um dos pioneiros a utilizar da forma correta isso aqui no Brasil. Então pode falar aí, dissertar pra cacete aí do que tu quiser. É exatamente isso. A gente tem uma diferença muito grande em termos de tecnologia, enfim, em termos de várias coisas de marca e tal, que desenvolve até chegar no Brasil com efetividade, enfim, e começar a ser explorado aí. Aqui, na verdade, são alguns pontos, meu. A gente tem muita influência do que eu sempre falo, né? Do why, do porquê, né? Porque a gente sabe que as pessoas compram pelo que, o porquê você faz, não o que você faz. Isso é um grande turning point. Então, quando você entende isso, você começa como eu falei, a se posicionar, a falar, a ir para frente da câmera, a fazer sua comunicação melhor, entendeu? Então aí já está a sua personal brand, porque é você que tem que ir lá falar, é você que tem que chegar, esse é o grande ponto. É você que tem que ir. Antigamente, era o garoto propaganda que ia. Então, você contratava um garoto propaganda, né? Então ia dar cara para o seu negócio, que não lembra aí da C&A. E hoje, é você que vai fazer. E outra, é a questão da diferenciação aqui dos Estados Unidos também, né? Que a gente estava conversando outro dia, como advogados, médicos, por exemplo, dentistas, cirurgião plástico e tal. Aqui, até por questões de leis, tem essa parte legal da coisa, né? Legal que eu digo na parte do direito, né? Que aqui, por exemplo, aqui é advogado, você vai na rua, você vê o outdoor de um escritório de advocacia aqui, é o advogado, é o dono, ou ele, ou algum associado. Que nem eu respondi uma pergunta outro dia no meu Instagram, que o cara fez lá, que ele era advogado e como é que ele se posicionava, né? Então, assim, aqui não tem esse problema, aqui o cara mesmo coloca a cara dele. É uma grande diferença aqui. Então, aqui, você vai, tipo, você vai no banco da praça aqui esperar o ônibus, está lá a cara do advogado no banco da praça. Você vai no outdoor, tá lá a cara do cirurgião ou do dentista. Por quê? Porque é o cara. Quando você vai no dentista, você não vai ver o garoto propaganda, você vai ver o dentista lá, o cara que você contratou. E aquele cara que você está olhando no outdoor é aquele cara que você vai lá ver, entendeu? Então isso já faz com que você se conecte mais com a pessoa, porque você dá mais credibilidade para ela, dá mais confiança, tanto para os dois lados. Então já dá mais confiança, dá mais credibilidade. Você está olhando aquela pessoa e fala, pô, é esse cara que eu vou ver, esse cara que está fazendo tal. Isso é personal brand pura. Essa é uma grande diferença. Além da questão burocrática e de leis, enfim, que tem entre os dois países, e aí
eu acho que não, as pessoas não conseguem fazer muito personal brand, mas também tem a questão, a gente está falando de um offline, né, digamos assim, né, De outdoor, né? exatamente, a gente está falando do offline, outdoor, buzzdoor, banco de praça, enfim, essas coisas todas. Porém, o mundo hoje da internet, redes sociais, né, seja Instagram, YouTube, enfim, webinar, essas coisas, se abre esse mundo também. E aí não vem nem a questão burocrática, aí vem a questão de mindset, aí vem a questão de mentalidade, aí vem a questão de realmente você entender os benefícios e as vantagens do personal brand e começar a se posicionar na frente, começar a ir lá e falar com a sua audiência. Ah, mas Rafa, mas eu sou advogado, eu vou falar o quê? Vai falar o quê, meu? Assim, dá para adaptar para a realidade aqui do Brasil, né? A gente tem que saber adaptar para a nossa realidade. E dá para advogado falar um monte de coisa na internet, dentro das leis que a gente tem aqui no Brasil, né? Da caixinha de pergunta é uma das coisas que mais tem realmente de advogado, né? Eu vejo muito aí de realmente as pessoas responderem perguntas nos stories e repostarem nos reels, né? E são dúvidas comuns que todo mundo tem, e assim, bem ou mal, você tá divulgando informação e você também está divulgando a sua imagem e o seu negócio, né? Porque no momento que você dá a sua opinião ali sobre um tema ou responde uma dúvida de alguém, a pessoa se conecta com você, se conecta com a sua opinião, né? Se conecta com o que você está falando ali, entende o seu lado, a sua visão, como você trabalha com aquele tema ou com aquele problema, no caso advogado, né? Com aquela situação, com aquele processo. E aí a pessoa se identifica, pô, por que que ela vai escolher você e não qualquer outro advogado? Porque, pô, eu vi aqui esse vídeo dessa pessoa aqui falando sobre esse problema que eu tenho. E, cara, ela resolve da forma que eu acho que tem que resolver, ela entende o que eu tenho, ela tem um mindset, ela tem a mentalidade parecida com a minha, e aí ela se conecta e aí ela prefere você, ela pode até querer pagar mais caro por você do que por qualquer, né, outro advogado ali. Então, isso é muito importante, né, a gente entender isso e fazer essa conexão e conseguir adaptar o marketing. O marketing, assim, hoje em dia dá para fazer de muitas formas, principalmente o marketing de conteúdo ali, né? Você não Uhum. precisa estar necessariamente se divulgando, tem um problema, vem aqui me contatar que eu vou te resolver. Não precisa ser dessa forma, né? Pode ser de uma forma muito mais leve ali e que indiretamente você está trazendo as pessoas ali para você. Então, eu acho que é a gente entender como adaptar de diversas formas e de formas criativas, né, para a realidade do Brasil, para a realidade de cada profissão e de cada empreendimento também. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode falar bastante sobre essa questão também que as pessoas têm muito essa dúvida, né? Do porquê, né? Personal brand, né? Como você tinha falado, a gente pode imaginar até uma pirâmide, né? A base sendo personal brand e o resto da pirâmide sendo personal branding, né? Que é a ação, como você falou. E ali na base a gente tem essa questão do porquê você faz, e não só o que você faz, né? O famoso propósito que a gente fala muito aqui no Brasil, muita gente negligencia, né? Ah, propósito, valor, não vai. O que isso vai mudar? Então, assim, falar um pouquinho sobre essa importância, né? Como achar o seu propósito, que de fato isso muda, como que você vira essa chave, o que virar essa chave vai trazer de relevante para você e mudar de fato o rumo ali do seu negócio, do seu empreendimento. Exatamente. Primeiro que essa questão do porquê, né, que a gente chama aqui de why, de você achar o seu porquê, achar a sua missão, seus valores, só uma coisa, só para quem está chegando aqui, valor é uma coisa, preço é outra, tá, gente? É valor da coisa, tá? Não é o valor monetário, tá? É o valor que você tem. E é isso, na verdade, que vai fazer, só diga-se de passagem, você ter mais clientes, você vender mais, você escalar mais. Quanto mais valor você entregar, mais você vai conseguir, mais próximos dos seus prospectos, seus clientes, enfim, dos seus consumidores, você vai estar. Quando você começa a entender o porquê é que você está fazendo isso, que é o primeiro ponto, estou começando, tá o meu negócio, tá não sei o quê. Comece por uma personal brand? Sim, começa por uma personal brand. Mas quando você começar, você tem que começar a achar o seu porquê. Por que é que você está fazendo isso? Primeiro, que é isso que vai conectar você com as pessoas, tá? Que é isso que vai mostrar, como falei, o seu valor, a sua missão, o seu caráter, a sua índole, enfim, envolve muitas coisas o seu porquê. E é isso que ele vai começar a fazer. Dentro da ação mesmo, o que vai acontecer? Hoje em dia, como a gente falou lá, como eu dei o exemplo na resposta passada, da marca pessoal, que já é um termo já obsoleto, que já está ficando, além do termo, toda a filosofia de marca pessoal já está ficando para trás, entendeu? Porque não adianta mais você só se vestir bem, um canudo lá de uma universidade e ter a cara bonita. Isso não adianta mais. Você precisa tá com a cara aqui, mostrar resultado, transformação nas pessoas, tal. É isso que o mundo quer ver hoje, é isso que engloba no personal brand, é isso que traz o seu porquê, tá? Então, quando você acha isso, você começa
a olhar para esses lados. Outra coisa da marca pessoal que está obsoleta. Hoje em dia, gente, cada vez, presta atenção, para quem está aqui e tal, presta atenção porque isso realmente é muito importante. Está ficando obsoleto quando você, na parte de vendas, não vende mais as suas especificações do seu produto, a descrição do seu produto. Isso já não é mais, entendeu? Já no, isso foi lá atrás, uma troca que a Apple mesmo fez, que o Steve Jobs mesmo fez, mostrando isso ao mundo, entendeu? Que não importa, tipo, quantos gigabytes tem o seu computador, o que importa é o seu porquê. O porquê que você está fazendo isso? Qual o benefício que vai dar isso para a pessoa? Qual a transformação que vai dar isso? Da onde ela vai sair de um ponto A para ir para o ponto B? Por que é que ela tem que fazer isso? Por que ela tem que cumprir cada etapa? Entendeu? Então, o porquê ele começa a ficar muito forte. E o porquê, gente, ele vem da onde? De dentro. Ele vem do teu coração. Ele vem do que você está fazendo, da tua alma, da tua essência. Então, quando você começa a fazer isso, isso é que conecta pessoas. Pessoas se conectam com o quê? Com histórias, com emoção, com essência, com coisas verdadeiras. Então, isso é que conecta. Então, se você começar a dar um shift na sua cabeça, em vez de explicar as explicações do seu produto, que ele faz, seu que, não, comece a explicar o porquê que ele faz, o porquê é que ele resolve, o porquê é que você criou isso, entendeu? Então, assim, no meu caso, quando eu criei o Personal Brand, né, meu programa de mentoria, o Personal Brand 1.0, quando eu criei ele, não criei ele por quê? Porque eu queria ajudar as pessoas a se tornarem personal brand, a chegar a vender 10 vezes mais, entendeu? A se transformar dentro disso. Esse é o meu porquê. É aquela coisa do porquê que eu levanto todo dia às 4h20 da manhã. Por que eu tiro a minha bunda da porra da minha cama todo dia às 4h20 da manhã para fazer o que eu tenho que ser feito? Por quê? Porque eu tenho um porquê, porque eu tenho um propósito. E é isso que vai te levar para frente. Tá? Então, propósito, missão, porquê, essas coisas, são as primeiras coisas que você tem que entender. Não adianta você querer, mas o produto que eu queria, que não sei o quê, não adianta. Porque se você não fizer esse princípio básico, você não vai chegar lá na frente. Se você olhar dentro do seu propósito, uma dica pessoal que eu dou, tá? Da minha trajetória, para quem está me acompanhando, enfim, se não tiver, vou deixar aqui, ó, você escreve Rafa Carmona Horta, se inscreve no meu Instagram, Facebook, aqui no mesmo nosso canal no YouTube, se inscreve, enfim, vem acompanhar, dica própria. O seu propósito, imagina um prédio, gente, quando você está construindo um prédio, você tem uma fundação, e aí você construiu o prédio e tal, aí um dia, como aqui acontece aqui na Califórnia direto, né, aqui em Los Angeles, vem um terremoto, aí ele balança o prédio, aí cai umas janelas, umas coisas e tal, mas o prédio não cai. Por quê? Porque o prédio tem um propósito muito forte. Então, qual é a analogia com o seu negócio? O seu negócio ele não é um flat. Eu quero escalar meu negócio, quero fazer 100 mil, 1 milhão. Então, você acha que você vai fazer assim, flat? Lógico que não. É assim, ó. Ups and down, cai e tal, não sei o quê. Momentos que você quer desistir, momentos que você não quer fazer, momentos que você quer give up, que você quer desistir, que você quer jogar tudo para o que você não aguenta. Mas quando você tem um propósito forte, quando você sabe o porquê é que você está fazendo, é a fundação do teu prédio. Outras coisas podem balançar, entendeu? Do seu business. Mas o teu propósito nunca vai deixar teu business cair, nunca vai deixar. Lógico, missão, valores é importantíssimo, mas você ter propósito, começa pelo porquê, isso é super importante, cara. Não tem jeito de querer desviar disso. Sem contar que você tendo ali o seu propósito, o seu porquê, tudo bem alinhado, né, tendo essa jornada aí de autoconhecimento também, do porquê que você quer aquilo, de quem você é, da sua personalidade, você consegue, né, fazer um estudo ali e criar uma comunicação efetiva para o seu negócio, né. Então, quando você for produzir conteúdo, né, fazer o marketing de conteúdo ali, dá para fazer de uma forma muito alinhada, de fato, com seus valores, com o que você acredita, com o que é o seu negócio e constrói, como o Rafa disse, algo muito mais sólido, de uma forma clara ali para o consumidor, para o cliente, para o público em geral, enfim. Então isso é muito importante. E também um outro ponto, né, Rafa, que eu acho que é uma das coisas que é não é mais importante, mas é tão importante quanto, é que você, quando você sabe, faz essa jornada de autoconhecimento, ele sabe por que você está fazendo aquilo, o seu propósito e como você quer fazer aquilo, tem menos chance de você procrastinar ou de enjoar ali no caminho, né, e desistir, né, ou fazer meio que sem vontade. Então, às vezes, por exemplo, você sabendo exatamente o que você quer, fazendo esse processo, né, de saber o que você quer, o seu propósito e tudo mais, você consegue ali começar a produzir conteúdos e começar a levar o teu negócio de uma forma que você fique satisfeito e que você goste de fazer, né, fazendo o que você ama, o que você gosta, da forma que você gosta. Então fica muito mais fácil ali de você não
desistir no caminho, né. É Uhum. óbvio que vai ter momentos que você vai se desanimar, vai dar vontade de jogar tudo pro alto, de fechar as portas. Todo dia aqui, né, Rafa? Todo dia, gente, não é diferente. Mas, na realidade, tu não vai fazer. Vai passar o pensamento na cabeça, mas tu não vai fazer. Por quê? Porque você tá fazendo alinhado de fato com o que você acredita, né. Você vai olhar aquele conteúdo ali, muita gente faz conteúdo porque tá em trend, tá viralizando, mas não tem nada a ver com o teu negócio, não tem nada a ver com o que você acredita. Aí você faz, forçado ali, porque você quer crescer, você não gosta do resultado, depois você apaga ou você até deixa ali, mas tu não tá satisfeito, tu odeia aquilo, tu faz ali sem vontade, aí tu acaba deixando de fazer e no final acaba virando uma bola de neve. Exatamente. E só um detalhe, galera, pra você ver, tipo, como a conexão tem, porque tem muita gente, meu, que já tá pensando, né? Nossa, meu Instagram, meu conteúdo que eu vou fazer e tal. Gente, tá a gênia do marketing. Acabou de falar. Se vocês captarem isso, tá? O que eu falei de porquê, de propósito, tal, não sei o que, lógico, tem que ter essa base, isso que vem do coração, tal, não sei o que, isso é mindset, isso é mentalidade. Você primeiro tem que trocar sua mentalidade para tudo. Agora, trazendo para uma parte prática do marketing, que a Mil falou, cara, é essencial. Tipo, quando você acha o seu porquê, né, teu propósito, onde é que vai descarregar isso? Na tua comunicação, cara. Se você não tiver, já sabe, como gênio do marketing que é, não é, meu? Se você não tiver isso, você não consegue criar a tua comunicação. Então, assim, você não vai nem conseguir fazer marketing, tá? Se você não tiver isso, a gente sempre fala, né? Personal brand é why, marketing e escala. Porque se você fizer esses três, você vai escalar, entendeu? Então, assim, não adianta você não criar um porquê e querer ir direto para o marketing, fazer os teus reels, fazer, porque é o que todo mundo foca, né, meu? Ela foca, né, no marketing, No né? social media ali, né, e é só a pontinha do iceberg, né, as pessoas pensam assim: "Ah, eu tenho que divulgar meu negócio", a pessoa só pensa nisso, né, Uhum. ali. E aí tá, eu tenho que produzir conteúdo, aí a pessoa vai, procura conteúdo na internet, e aí faz conteúdos, assim, jogados, postam por postar ali para ter constância, mas não são estratégicos e não são a cara dela, e fica aquela coisa desconexa, assim, né, e sem um propósito, né, aquilo ali pode funcionar ali por um período ali, pode ser ali para estancar um sangramento, mas depois você vai ver que isso vai dar problema e vai, tipo, estagnar ali o teu negócio, né, porque é tudo, como o Rafa diz, é um processo ali, né, a gente tem o social media ali, a produção de conteúdo é a pontinha ali do iceberg, tem muita coisa por trás, a gente é que sabe, a gente faz muita coisa aqui por trás. É estudo de tom de voz, de como vai ser aquela comunicação ali escrita, é estudo dos porquês, né, do why, do valor, do diferencial, é o plano de negócio que você vai ter que ter ali para o teu, né, pro teu negócio. Então, assim, é muita coisa. Óbvio que alguém que tá começando pode estar vendo isso aí, caralho, fudeu, pra eu fazer tudo isso, vou demorar aí 2 anos pra lançar o meu produto, vou demorar aí 2 anos pra poder de fato fazer. Mas não é assim, né? A gente aqui trabalha o tempo todo isso, a gente vai fazendo, óbvio, com o que tá ao nosso alcance, né? Não dá pra ficar esperando ficar pronto não, tá? Isso daí é uma coisa aí, ó, isso daí é uma coisa que eu aprendi com o Rafa e realmente, um exemplo aqui, ó, a gente pode falar, hein, Rafa? Uhum. Isso aqui que a gente tá fazendo é um teste, tá? Eu acho que está ficando muito bom. A gente fez sem saber nem se íamos lançar. Eu acho que está ficando muito bom. Acho que vai ser lançado, hein? Se você tá vendo isso aqui é porque foi lançado, hein? Isso aqui é um teste, a gente tá. Vamos fazer, vamos ver como é que vai ficar. E aí, se ficar ruim, dane-se, postou, ninguém viu. Foda-se, a gente vai pegar, vai aprender, vai ver tal. Por que que ninguém viu? O que que a gente errou aqui? O que que pode melhorar? A luz pode melhorar? O áudio pode melhorar? Ou o roteiro pode melhorar? Aí a gente melhora. É assim, é um processo, né? A gente ir pegando e fazendo. E quem não sabe saber como fazer esse processo, ou como descobrir seu why, vai na descrição que a gente vai ter um treinamento aí gratuito, né, na nossa landing page, lá você vai saber, você vai entender, que realmente é complexo, às vezes você não entende, muita coisa, e aí você vai entender ali como conseguir montar tudo isso, né, de uma maneira estratégica, como conseguir ter o seu passo a passo e não ficar embolado com informações desorganizadas aí que você vê pela internet, né, Rafa? Esse lance da ação é demais mesmo, porque se você não tomar ação, se você não fizer, gente, não adianta. Não adianta porquê, não adianta marketing, não adianta nada. Se você não tomar ação, não começar a fazer. As pessoas, às vezes, elas reclamam demais, né? Colocam culpa, porque a social media não deu certo, porque meu seguidor não deu certo, tal. Será que não está dando certo a sua comunicação? Será que não está dando certo o que você está fazendo? Tipo, porque é fácil, né, culpar a social media porque seu post não deu certo. Mas você já olhou se a tua comunicação tá boa, se o seu propósito tá bom, né? Então, assim, começa por isso, tá? Tem muito mais coisa, gente. Tem muito mais trabalho de marketing inteiro, tem um trabalho de escala inteiro, tem muito mais trabalho no seu AI, mas rapidamente aqui, sempre dá uma checada, vê na sua comunicação, começa por ela primeiro, para depois você começar a pensar no resto, tá? Sim, as pessoas esquecem, né, Uhum. esquecem de fazer essa parte estratégica, essa parte aí que é por trás, né, de fato o estudo, a comunicação, gente, social
é o motor para tudo. Você tem que saber isso, você tem que saber como se comunicar, fazer todo esse planejamento aí, entender como que vai ser a comunicação da sua marca, comunicação visual, comunicação textual, não verbal, tudo isso, entendeu? É muito importante. A gente tem aqui bem claro, né, como é que é a comunicação do Rafa. A gente tenta traduzir sempre isso nos textos e é um processo. A gente vai aprendendo, vai melhorando com o tempo e é isso, né? Quem pensa lá na ponta, né? Vou falar para os acelerados que estão pensando na ponta, né? Pô, como é que eu posso vender 10 vezes mais? Como é que eu posso escalar o meu negócio, tal, não sei o quê. Começa aqui. Se você ainda tiver dúvida, já falei, vai no meu Instagram, Rafa Carmona Org, se não me segue, segue lá. Se eu abrir caixa de pergunta, você deixar e eu não conseguir responder lá, a gente vem, traz para cá, me seleciona, a gente traz para cá, responde aqui, tá? E mesmo assim, pode deixar aqui embaixo também, se você tiver mais pergunta ou qualquer comentário, deixa aqui para a gente também, tá? Para a gente poder ir auxiliando vocês. E é o que vocês devem fazer com os seus clientes, seus contatos, seus prospectos, seus leads, enfim. Você tem que fazer isso com eles também. Tem mais pergunta aí, meu? Uma pergunta que eu acho muito interessante, que muita gente, né, a gente ouve muitos gurus da internet, né, os experts falando assim, você tem que ter autoridade, a gente mesmo fala muito isso, né, você tem que criar autoridade, mas ninguém nunca diz, ninguém nunca explica de fato, né, tá, mas como cria autoridade? Qual é o passo a passo? A gente sabe que é algo a longo prazo, né, não é, é um processo. Qual é o passo a passo para criar autoridade? O que você precisa fazer para criar autoridade, né? Bom, primeiramente, para você criar autoridade, assim, começar lá do básico. Sempre bom ir lá atrás, tá? Primeira coisa, você tem que escolher teu nicho. Por quê? Porque você tem que se tornar autoridade nesse nicho, tá? Você tem que fazer esse trabalho. Então, eu vou começar com sua autoridade. Primeira coisa, dentro de toda a expertise que você tem, porque não adianta nada também você, por exemplo, eu sou expert em personal brand, tá? Não adianta nada eu chegar para mim e falar assim, ó, meu, vou agora ser expert em veterinário. Gente, eu amo cachorro, amo. Tive 2 na vida. Não é porque eu amo o animal, que eu já tive animal, que eu sou expert em animal. Expert em pet shop, expert em vender tratamento para cachorro, ou vender produto de cachorro, ou vender treinamento, ou o que for. Entendeu? Então, assim, você precisa primeiro... Por isso, gente, eu volto lá na ponta. Eu vou responder da autoridade. Porém, tem coisas que se conectam lá na ponta. Uma das coisas da autoridade é você saber o seu porquê, você saber o seu propósito que está fazendo isso. Entendeu? Então, assim, o meu propósito é ajudar vocês a criar personal brand, a ter autoridade, a escalar, vender mais, enfim, fazer isso tudo. Não é minha expertise não é fazer vocês viverem de pet shop, vocês criarem cursos de pet shop ou lojas, ou whatever, entendeu? Porque não é a minha expertise. Então, o seu why, o seu propósito é muito forte, criando dentro da sua expertise, tá? Então, você tem uma expertise, escolher o nicho, você já começa o caminho da autoridade, você já começa a pavimentar o caminho da autoridade. Aí como é que você começa a crescer esse caminho da autoridade? Produzindo conteúdo. Começa a produzir conteúdo em torno da tua expertise. Como é que você pode ajudar as pessoas que estão te seguindo, ou os seus leads. Não, gente, seguidor tem Facebook, Instagram, YouTube e tal. Leads tem lista de e-mail, tal, não sei o quê, mas tem pessoas também que se conectam por outros canais com você. Então, eu vou dizer assim, as pessoas estão na sua comunidade. As pessoas estão na sua comunidade te seguindo naquele propósito. Por isso que é importante o propósito de novo. Então, quando você tem isso, você começou a traçar seu caminho, nicho, expertise e tal, começou a produzir conteúdo. Aí você começa a crescer sua autoridade. Começou a produzir conteúdo. Produzir conteúdo como? Aqui, botando a cara. Não adianta nada você querer produzir conteúdo e não botar a tua cara. Ou fazer só conteúdo em Carrossel, carrossel, fazer frasezinha. frasezinha motivacional, enfim, tudo isso, gente, faz parte do pacote. Porque se você for lá no meu, eu também faço. Só que a porcentagem é menor. Não adianta você querer ficar aqui, ó, se escondendo atrás dessas coisas. Não adianta. Ou você aparece e cresce, entendeu? Que esse é o grande X da questão. Ou você vai ficar atrás. Então, assim, não adianta você ficar atrás de imagem. Ah, mas Rafa, eu produzo conteúdo, olha lá no meu feed lá, um monte de conteúdo. Mas Deus, se alguém quiser que eu analise o feed, tá? Eu e a Mil aqui, a gente analise o feed, deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui, ó, o seu feed do Instagram. Eu vou fazer questão um dia de ir lá e dar uma analisada para você, tá? Então não adianta, você precisa colocar a sua cara. E aí, quando você começar a colocar a sua cara, você vai começar a criar a sua comunidade, mostrando a tua expertise.
mostrando o problema que você soluciona, mostrando a transformação que você faz com essas pessoas, como é que você transforma a vida delas, elas saindo desse ponto A e indo para um ponto B, que vai melhorar a vida delas financeiramente, mentalmente, familiarmente, enfim, ou a mente que for, entendeu? Isso vai melhorar. Então, você está vendo que a sua autoridade, ela começa a crescer, e aí você começa a se destacar no seu nicho. Tá? Essa é a curva da crescida da autoridade. É isso que você precisa fazer. Achar teu nicho, porque começar a produzir conteúdo, colocar a sua cara, porque não é verdade, não é produzir tipo um conteúdo por semana. Eu não estou falando de você produzir 10 conteúdos por dia, também não é isso. É a quantidade versus a qualidade, entendeu? Por exemplo, uma dica que eu dou, faz 3 conteúdos por dia, tá? Se você conseguir chegar a fazer 3 conteúdos por dia, tá? É um número razoável com qualidades boas, tá? Então, você precisa começar a produzir uma certa quantidade de conteúdo para ter relevância, para que as pessoas começam a te seguir, a te comentar, enfim, aparecer, e aí só vai crescendo a sua autoridade, tá? Até o dia que você vai começar a vender os seus programas, as suas mentorias, tal. Isso só vai reforçar, só vai chancelar mais a tua autoridade. E aí entender que não é qualquer conteúdo também, né, é usar os conteúdos de maneira estratégica para aumentar a autoridade, né. A gente, assim, sempre tenta fazer conteúdos de forma estratégica. Vamos dar aqui o exemplo do Rafa, que é algo que está mais próximo da gente, de vocês que estão assistindo também. A gente faz conteúdos que mostrem também o dia a dia do Rafa, stories dele em reunião, mostrando autoridade, mostrando o dia a dia de trabalho dele. A gente tem sempre mais ou menos ali uma vez por semana, no domingo, um quadro, entre aspas, que a gente criou, né, que é o Vida do Rafa, entre aspas, a gente dá esse nome, né, Vida do Rafa, que ele dá, que é tipo assim, são vídeos já gravados dele, né, vídeos de bastidores, por exemplo. A Gabi aí, que é a nossa diretora, provavelmente agora ela tá gravando vários vídeos de bastidores aí enquanto a gente tá nesse bate-papo. E aí depois vocês vão ver esses vídeos de bastidores rolando no Instagram, um videozinho só com texto aqui aparecendo, com conselhos e tal. E isso gera autoridade porque as pessoas estão vendo as outras coisas que ele faz. Nossa, então esse cara trabalha, nossa, então esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, esse cara faz vídeo no YouTube. Pô, esse cara entende disso. A gente sempre mostra, tenta mostrar, falar, ele contar um pouco sobre a vida dele também, sobre a trajetória, e conteúdos de fato que mostrem o que ele faz e mostrem que ele entende. Por exemplo, uma análise de perfil. Vai mostrar autoridade no assunto, porque você está fazendo ali um conteúdo que a pessoa vai ver, pô, ela tá analisando esse perfil, caraca, ela deu vários feedbacks que a pessoa pode melhorar. Então, pô, se eu contratar essa pessoa para uma consultoria ou para fazer o meu marketing, porra, essa pessoa aí vai alavancar meu negócio. Então, é isso que você tem que fazer com o seu negócio, né? Conteúdos ali estratégicos e saber como aparecer, né? A gente faz uma gama de modelos de conteúdos para conseguir caber na nossa realidade, né, Rafa? Na realidade de gravação do Rafa também. Então, tem conteúdos que, assim, não são um Rafa falão, como eu falei, né? São bastidores com textos na tela. O que isso facilita muito, que aí, pô, tem uns 2 vídeos, 3 vídeos por semana, assim, que aí o Rafa não precisa gravar mais vídeo dele. E ele tá aparecendo. Então, existem várias formas de você aparecer. Óbvio que você tem que parar aqui e falar na câmera também, mas existem várias outras formas de você aparecer para criar autoridade e gerar esse equilíbrio de acordo com a sua realidade, de acordo com a quantidade de vezes que você consegue parar um certo tempo do seu dia e gravar, né? Então, foto de bastidor também, nos stories, no feed, usar a imagem, né? Você pode fazer várias fotos, pegar um dia, fazer várias fotos que vão durar ali 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e usar nos carrosséis. Ah, vai usar frasezinha motivacional? Mete a porra da tua imagem ali. O Rafa usa o tempo todo. Mete a tua imagem com um design que gera autoridade. Então, a pessoa vai estar vendo a tua cara o tempo todo. E, obviamente, não precisa ser em todos os posts. Tem posts que a gente faz que não tem o Rafa. Porque é também para ser, às vezes, mais compartilhado. Então, é saber fazer esse equilíbrio. E, por isso, eu preciso aprender a fazer uma estratégia ali, né, de conteúdo, uma estratégia de marketing para poder fazer tudo dar certo. Fazer postzinho, pegar e postar, pegar, gravar e postar, só que a ponta do iceberg. Embaixo, meu filho, o poço é muito mais fundo. Exatamente. É só um detalhe, gente, que ela acabou de falar aqui, já deu, tipo, cara, um calendário para você de um mês de postagem. Acho que vocês não se ligaram, entendeu? Mas só as dicas aqui de quando você tem que postar, tal, não sei o que, já, se você pegar isso aqui, você já sai. E uma coisa muito importante para ir fechando aqui: não adianta você só falar, beleza, o Rafa falou que é para eu colocar lá, mostrar minha cara e eu falar. Mas não adianta você só vir falar e falar merda, entendeu? Então, assim, para não falar merda, fica quieto, manda uma foto com uma frase, porque não é só falar, gente. Tem que falar com consciência, tem que falar com estrutura, tem que falar com estratégia, com comunicação, com trabalho. A ponta do iceberg que a Mil falou, entendeu? Então, assim, não é só vir aqui, vou falar, vai falar um monte de merda, vai descredibilizar, a tua autoridade vai pro saco, entendeu? E não vem jogar a culpa em mim depois, entendeu?
Não vem, personal brand, sei o quê, só falou merda. Porque não é só falar, às vezes é uma foto, entendeu? Às vezes é uma frase, enfim, você tem que, isso cria autoridade, isso você tem que colocar, Sim. tá bom? Isso tem que ficar muito claro, beleza, galera? E infelizmente, meu, assim, eu sei que tem mais pergunta aí, eu já vi que você já selecionou, foi mais uma aqui, mas não dá, gente, não tem como. Gabi já tá assim Já ali. está aqui cortando, entendeu? Não tem como, a gente podia virar esse show para quase 2 horas, mas infelizmente ele é cerca de 40 minutos para a gente poder responder o máximo de perguntas. Se você ficou com alguma dúvida ou ainda quer a pergunta, tal, não sei o quê, já falei. Rafa Carmona Org, vai lá no Instagram. Se eu abrir a caixinha, fica ligado, tem que me seguir, tá? Tem que seguir para me deixar DM, tá? Para deixar a pergunta na caixinha, tá? Para a gente poder responder lá ou trazer aqui para responder e deixar aqui no comentário desse vídeo aqui, tá? Não é nos outros, no comentário desse vídeo aqui do Fala aí, Rafa, tá? Para a gente poder trazer nas próximas semanas, tá? E lembrando que que a gente tem o nosso evento, né? Nosso treinamento aí para Uhum. personal brand, para vender mais e tudo mais, é só se inscrever no link que tá aqui na descrição. E também, ó, lá no Instagram, vai lá seguir o Rafa no Instagram, como ele falou, e aí vocês vão poder ver essas referências todas que eu falei de conteúdo, de formatos de vídeos diferentes, para poder facilitar aí e se inspirar lá. Então, segue para você poder se inspirar, usar como referência, e a gente dá sempre muitas dicas lá também de como você pode produzir o seu conteúdo. Entendi, é isso aí, galera. É só ir lá. E, ó, mais uma vez aqui, ó, obrigado para quem estava aqui com a gente, assistiu, deixou a pergunta. Obrigado, Mil. Valeu. Um agradecimento para a galera. Obrigado mais uma vez aí por trazer toda essa área de marketing, trazer a Oi Digital Media, que é a nossa agência baseada aqui em Los Angeles. Enfim, você tem guiado ela muito bem, enfim, trazer isso aqui para a gente. Bom, a gente se encontra no próximo Fala aí, Rafa. Semana que vem, uma vez por semana, sempre aqui no canal do YouTube, tá? Não deixa de se inscrever, não deixa de tocar o sininho ali. Então, ó, um abraço direto aqui de Los Angeles. Bom dia para vocês aí. Bom dia para você aí no Rio, Mil. É isso, galera. É Valeu. isso aí, beijão. Valeu, tchau. Fala aí, Rafa!